Muito bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, alunos do terceiro ano da Escola de Música Maestro Valdemar Henrique. Eu, professor Bellini, mais uma vez estou aqui com vocês para juntos aprendermos mais um pouco sobre música, certo? Nessa feita nós estaremos estudando um conteúdo da nossa apostila que está no capítulo 7, chama-se Articulação. É um conteúdo muito interessante porque ele versa sobre assuntos relacionados à interpretação das peças, das canções que nós estaremos, ou que vocês, alunos, estarão executando, estarão apresentando diante das suas plateias, correto? São temas que perpassam por aspectos de interpretação e que, consequentemente, vão dar à sua música, à sua performance, mais sensibilidade, mais beleza, mais qualidade, vai fazer com que ela tenha que seja mais interessante ao seu ouvinte, certo? Então, acompanhe comigo a leitura do capítulo 7, Articulação. O que é articulação? Articulação é a forma de emitir e atacar os sons. É representado por sinais acrescentados às figuras que orientam sua execução. São elas. Observamos aí nesse retângulo abaixo que nós temos dois tipos de articulação, né, pessoal? Nós temos as articulações de duração e a articulação de força. As articulações de duração, como o próprio nome diz, ela vai alterar, certo, para mais ou para menos, a duração dos sons. Já de baixo, a articulação de força, ela vai alterar a intensidade com que executamos as notas. As articulações de duração são o staccatíssimo, o staccato e o tenuto. Articulações de força são o marcato, o acento e o sforzando, ou também chamado de forzato, sforzato, assim como o tenuto. Continuando na nossa leitura, número 1, staccato é representado por um ponto. Olha só, o que nós teremos que fazer quando aparecer um ponto em cima ou embaixo da cabeça de uma nota, de uma figura? Nós teremos que tocar apenas 50% do seu valor. O restante do valor dessa figura irá transformar-se em pausa. É usado sempre para semínima e figuras de menor valor, certo? O sinal é escrito sempre na cabeça da nota. No número 2, nós temos o nosso staccatíssimo, que ele é como se fosse um pequeno triângulo, correto? Olha só, nesse ponto aí eu vou pedir para que vocês realizem uma correção na apostila de vocês. O certo é tocar o som com 25% do seu valor, pessoal. Quando aparecer um sinal de staccatíssimo em uma nota, você tem que preservar apenas um quarto dela, apenas 25%. O restante vai virar pausa, certo? Então vocês já corrijam aí. Não é 75%, mas 25%. A figura vai ter somente 25%, um quarto da sua duração. O restante do valor transforma-se em pausa. É usado sempre para semínimas e figuras de menor valor. Temos aí um pequeno trecho, onde há um exemplo da notação. Nosso terceiro sinal de articulação de duração, número 3, é o tenuto. Ele é apenas um tracinho, também chamado de sostenuto. O tenuto ele é representado por uma linha escrita sob ou sobre a cabeça da nota ou do acorde. Indica manter o som por seu valor completo. Ele é usado para qualquer tipo de figura. Pessoal, nesse exato momento, irei mostrar alguns exemplos para vocês da forma de executar essas três articulações, certo? Mas antes disso, eu quero lembrar para vocês que é fundamental vocês conversarem com os professores de prática de vocês, porque a forma de produzir essas articulações, de articular as notas, elas são diferentes conforme o instrumento. A forma de articular nos instrumentos de sopro vai ser diferente da forma de produzir essas mesmas articulações no teclado, no violão, na bateria. A forma de fazer um tenuto nos instrumentos de sopro é diferente de se produzir lá no teclado, lá no piano, na bateria, no violão, nos demais instrumentos, certo? Então, conhecer e dominar esses instrumentos, certo? Demanda estudo e aí todos estarão
conversando com seus professores de prática e eles estarão lhe ensinando como produzir exatamente essas articulações em seus respectivos instrumentos. Eu estarei aqui apresentando no trombone algumas dessas articulações, estarei exemplificando para vocês aqui para que possamos ter uma melhor compreensão. Acompanhem comigo na tela. Só lembrando que as articulações são divididas em dois grupos, as de duração e as de força. Estarei apresentando aqui para vocês as três formas de articulação de duração, começando com o staccato. Podemos observar na tela um pequeno trecho em compasso 4x4, certo? Olha só, como seria a execução deste trecho da forma como ele está. Ele ainda está sem nenhum sinal de articulação, certo? Então a forma normal como ele está aí seria assim. Então, sem sinal de articulação nenhum da forma normal, seria dessa forma. Com o staccato, certo? Nós teríamos pontos em cima das cabeças das figuras, certo? A notação seria essa que vocês veem na tela. E como que nós iríamos executar? A princípio, nós temos que pensar sempre em tocar apenas 50% do valor da figura. Esse staccato, né, esse sinal ele é usado tanto em semínimas como em figuras menores. Aí no texto da tela aparece aí para reforçar. Ou seja, a notação é essa, mas a execução seria essa, certo? Então seria mais ou menos assim. Observaram a diferença? Estarei fazendo mais uma vez tocando este trecho sem o sinal de articulação, sem os staccatos. Iria soar dessa forma. Com os sinais de staccato, iria soar desta forma. As semínimas iriam virar cocheias. A primeira metade dela a gente iria manter, ou seja, 50%. A segunda metade iriam virar pausas. E as cocheias iriam virar semicocheias. Elas estão escritas como cocheias, certo? Mas na hora de executar, nós iríamos transformá-las em semicocheias. Elas iriam perder metade do valor delas, certo? E a outra metade iria virar pausa de semicocheia, como podemos observar. Então este é o staccato, sim, articulação de duração. Vamos para o próximo. Vamos falar agora do staccatissimo, certo? Mais uma vez, a execução deste trecho, da forma que está, soaria dessa forma. Com o staccatissimo, certo? O que aconteceria? As semínimas iriam perder 3/3 do seu valor, ou seja, elas teriam apenas 1/4, 25% do seu valor. E as cocheias iriam também perder 3/4 do seu valor. Elas iriam ter a duração difusas, certo? Então, a notação, a forma de que elas vão aparecer para você será dessa forma. Staccatissimo, né? Aparecem esses triângulos, pequenos triângulos em cima ou abaixo da cabeça da nota, como podemos ver aí num pequeno exemplo à sua direita, correto? A notação é dessa forma, mas você terá que tocar assim. Observamos que as semínimas viraram cocheias, certo? Apenas 25% do valor da semínima. Da mesma forma, as cocheias viraram fusas. Então, a execução seria o mais curto possível, aí se tratando das cocheias. Iria ficar mais ou menos assim.
puderam observar, as semicocheias ficaram, elas ficaram menores ainda. Nosso próximo sinal de articulação de duração é o tenuto. Mais uma vez, sempre comparando com a forma natural, sem articulação, o trecho ficaria dessa forma. Com o tenuto, que é aquele tracinho que aparece em cima da cabeça da nota ou por baixo também, o que é que nós vamos fazer? A indicação é manter o valor integral da figura, seja ela qual for, em qualquer figura. Nos instrumentos de sopro, principalmente, pessoal, o sinal de tenuto, ele solicita do músico que ele utilize, inclusive, além de manter a duração integral da figura, que ele utilize uma forma mais suave, mais branda de articular a nota. Ou seja, sem o tenuto, ficaria assim. Com o tenuto, certo? Com o tenuto iria soar mais suave, dessa forma. Certo? Então, além de buscar a duração, manter a duração integral da figura, também existe uma orientação de se executar com uma certa suavidade, com mais leveza. Esse é o efeito do tenuto. Vamos agora estudar os sinais de articulação. Nessa oportunidade, os sinais de articulação de força. Começando pelo acento, que é este sinalzinho aí, que vocês veem na tela no segundo compasso do exemplo. O que quer dizer? Executar com energia o início da nota e produzir um leve decrescendo. Esses sinais eles podem ser escritos abaixo ou acima da cabeça da nota, como nós podemos observar. Então, aí neste exemplo nós temos dois compassos. São as mesmas notas do primeiro, as mesmas notas ocorrem no segundo. Só que no segundo eles estão com a indicação da articulação do acento, que é o quê? Executar com energia o início da nota e produzir um leve decrescendo. Então estarei executando para vocês esses dois compassos, que são as mesmas notas, é a mesma melodia, só que um sem a articulação do acento e o outro com acento. Fica mais interessante para que a gente possa perceber a diferença e compará-los. Ficaria dessa forma. Puderam perceber? No primeiro compasso eu toquei todas iguais. No segundo houve uma acentuação, houve uma força maior, uma energia maior, e ao mesmo tempo uma perca dessa energia. Vou fazer mais uma vez o acento. É como se a nota esmaecesse, ela é atacada com energia e logo em seguida, no decorrer da sua duração, ela vai perdendo um pouco da intensidade. Vamos ao próximo. A próxima articulação de força é o marcato. Ele diz assim: executar a nota com mais força do que o acento. Este sinal aí, pessoal, que é como se fosse um V invertido, ele exige mais energia ainda. Nas orquestras sinfônicas, os metais, eles conseguem, ao executar o marcato, eles produzem até uma espécie de eco, uma espécie de ressonância, como se fosse uma pancada em um sino, certo? Então, vou exemplificar mais ou menos como seria a execução do marcato. O primeiro compasso normal, sem o marcato, e o segundo, as mesmas notas com o marcato. Vamos lá. Ele exige, como vocês puderam observar, exige mais intensidade, mais força, mais poder sonoro do que o acento. Este é o marcato. Nosso próximo sinal de articulação de força, é o sforzando. É esse SFZ que aparece aí embaixo.
O que ocorre? O que nós devemos fazer quando aparecem estes sinais? Quando aparece o esforzando? Denota um aumento súbito de intensidade. Aparece sempre abaixo da pauta, certo? E ele estará valendo para aquelas notas que vêm após ele. Então, estarei executando esforzando. Tente observar este aumento súbito na intensidade das notas do segundo compasso. Puderam observar? É uma espécie de crescendo. É um pouco o contrário do acento, né? Só que é súbito, você mantém a duração da nota, mas aumenta a intensidade dela subitamente, correto? Bom, nós temos aí, tanto na nossa apostila, uma nota, né, digna de atenção. O que ocorre quando você encontra uma nota, uma figura e por baixo dela aparece o FP? O que significa? Este sinal aí, pessoal, a gente chama ele de forte piano. E o que tem que acontecer? Às vezes parece contraditório. Como é que uma nota ela pode ser ao mesmo tempo forte e piano? Como é que ela pode ser forte e suave? A orientação é a seguinte, pessoal. Essas notas, elas têm que ser tocadas, o início delas tem que ser forte e subitamente nós temos que diminuir a intensidade. Essas três notas que aparecem aí, Dó, Si, Lá, todas elas estão aparecendo a indicação do forte piano. Sem essa indicação, elas iriam soar dessa forma. Com o forte piano, seria dessa forma. Ela é executada com energia, com força, e logo em seguida a gente tem que diminuir a intensidade dela, subitamente. O forte piano, pessoal, é diferente do F, tracinho, P. Quando aparecer o F, o tracinho e o P, significa o seguinte: tocar forte na primeira vez e fraco na repetição. Trouxe aí para vocês um pequeno trecho, uma musiquinha bem curta, né? Serra, serra, serrador, mais uma das cantigas de roda, né? Quando, tradicionalmente no nosso país. Ela iria, segundo a indicação do F, tracinho P, quer dizer que na primeira vez tocamos forte, e na segunda vez seria piano. Seria mais ou menos isso aqui. Certo? Ficou claro? Bom, pessoal, então é isso. Sobre a articulação, são esses os sinais que nós acabamos de ver. Espero que tenha ficado claro para vocês e volto mais uma vez a lembrá-los que em cada instrumento ou na voz, cada um tem a sua forma particular de executar, de produzir essas articulações, sejam de duração, seja de força. Isso demanda estudo, demanda um aprimoramento da sua técnica, os seus estudos precisam estar em dias. Afinal de contas, vocês são os alunos do terceiro ano, deverão estar se formando ao final deste nosso ano, correto? Então, estudem, procurem sempre buscar mais informação, está aprimorando, porque os sinais de articulação, juntamente com os sinais de dinâmica, vão trazer para a sua forma de tocar, para a sua forma de executar música ao seu instrumento ou do seu canto, vai trazer muito mais expressividade, vai trazer muito mais vida, vai trazer beleza, certo? E vai ser muito mais, vai trazer uma dimensão muito mais elevada na sua prática, no seu desempenho na área musical, e vai trazer também uma sensação muito mais agradável ao seu ouvinte, à sua plateia, correto? Então, força nos estudos, vamos às atividades.
Na questão número 1, escrever um sinal de tenuto em cada semínima e staccato em cada cocheia. Certo, pessoal? Ele está definindo aí que vocês terão que escrever tenuto nas semínimas, em todas as semínimas, e staccato em todas as cocheias. Certo? Questão número 2. Escrever um sinal de acento na primeira nota de cada compasso. Certo? O acento é na primeira nota de cada compasso. E um sinal de staccatíssimo apenas na última nota de cada compasso. Correto? Façam a leitura e respondam. Na questão número 3, vocês irão escrever um sinal de marcato em cada semínima e o sinal de staccato em cada cocheia neste trecho que aparece logo abaixo. Na questão número 4, vocês têm aí umas cruzadinhas, certo? São 7 palavras. Aí vocês irão na vertical dos quadradinhos aí, já tem a palavra notação, né? Na número 1 você tem que escrever quem é, né? Você vai ter que escrever a palavra aí que também é chamada de sustenuto. Na segunda, o que é, qual é o sinal que a gente toca com mais força quando a gente vê? Você escreve lá o nome desse sinal. Qual é o sinal que representa, que indica tocar o som o mais breve possível? Na número 4, é a forma de emitir e atacar o som. Qual é o nome dessa propriedade que nos indica formas diferentes de emitir e atacar o som? Número 4. Na número 5, staccato é uma articulação de. Nós vimos que nós temos duas características, né? Nós temos 2 classes de articulação. E o staccato, ela é de qual dessas classes? Na número 6, indicado pelo sinal, aí aparece esse sinalzinho, como é o nome dele aí, que parece um V ao contrário. Na número 7, indicado pelo sinal SFZ, qual é o nome que dá a este sinal, certo? Pessoal, agora, na questão número 5, vocês irão escrever pontos de staccato em cima ou embaixo da cabeça da nota que você ouvir. Eu estarei tocando aqui para vocês, certo? Observem. Eu vou tocar 2 vezes, eu vou tocar sem articulação uma vez e irei tocar a segunda vez com os staccatos em alguma nota. E aí vocês precisam ouvir e precisam notar e escrever, responder quais foram as notas que eu acrescentei no sinal de staccato. Lá vai, letra A, sem staccato em nenhuma nota, ouçam. Agora, letra A novamente, com algumas notas estarão recebendo o sinal de staccato. Tentem perceber. Letra B da questão número 5. Estarei tocando sem staccato, para que vocês possam comparar. E na segunda, com staccato. Lá vai letra B da número 5, sem os staccatos. Agora, letra B da número 5, algumas notas estarão recebendo o staccato. Tentem perceber. Letra C da questão número 5. Primeiramente, normal, sem nenhuma articulação. Vamos lá, letra C da número 5. Agora, novamente, a letra C da questão número 5 com staccato em algumas notas. Tentem perceber. Letra D da questão número 5.
Estarei fazendo sem nenhuma articulação, sem o staccato. Vamos lá, letra B, primeira vez. Vai ser assim, ó. Letra D, da questão número 5, agora com articulação de staccato em algumas notas. Tentem perceber e anotar na sua apostila. Questão número 6. Escrever o sinal de acento sobre ou sob a cabeça da nota que você ouvir. Estarei tocando duas vezes. A primeira sem o sinal de acento, sem articulação de acento, e a segunda com o acento. Vamos lá? Letra A da questão número 6. Agora vou fazer a segunda vez a letra A da número 6, acentuando algumas notas. Tente perceber quais foram e anote-as na sua apostila. Letra B da questão número 6. Estarei tocando sem acentuação na primeira vez e com acentuação na segunda. Vamos lá, primeira vez. É isso aqui, ó. Agora estarei tocando a letra B da questão número 6, acentuando algumas notas. Tente perceber. Questão número 7. Cada melodia abaixo tem uma ou duas notas que devem receber sustenido. Escrevê-lo antes da nota que soar alterada. A exemplo dos exercícios anteriores, vou tocar duas vezes. Uma da forma como aparece na sua apostila e na segunda vez estarei sustenizando algumas notas. Busque perceber, comparar e anotar na sua apostila. Letra A, número 7, da forma que está na apostila, seria assim. Toquei sem nenhuma nota alterada. Agora estarei alterando com sustenido algumas notas. Tente perceber comparando o segundo com o primeiro exemplo. Agora vamos lá? Letra B da questão número 7. Primeiro exemplo, sem nenhuma nota alterada, da mesma forma que aparece na apostila. Vamos lá? Letra B da questão número 7, agora com algumas notas modificadas. Estarei alterando com sustenido algumas delas. Tente notar. Letra C do exercício número 7. Primeiro exemplo, todas notas naturais da forma que aparecem aí. Agora, segundo exemplo, letra C da
do exercício número 7, estarei alterando algumas notas. Vamos lá? Questão número 8. Você vai ouvir duas sequências melódicas. Marque com um X se elas são iguais ou semelhantes, parecidas, certo? Vamos lá? Letra A da questão número 8. Vou tocar duas melodias. Elas são iguais ou semelhantes? Ouça e responda na sua apostila. Letra B do exercício número 8. Vou novamente tocar duas melodias. Ouça e compare se ambas são semelhantes ou são iguais. Letra B do exercício, questão número 8. Letra C, questão número 8, mais uma vez, duas melodias, observe se são iguais ou semelhantes. Estarei tocando em sequência, tá? Vamos lá? Letra C, número 8, primeira melodia. Questão número 9. Você vai escutar, contar as pulsações e marcar em que tempo a pausa de semínima é executada em cada melodia. Eu vou, pessoal, produzir aqui uma única nota, certo? Aí na questão número 9, vocês têm os itens A, B e C. Em cada um, vocês têm os números 1, 2, 3, 4. Entendam como esses daí são tempos de um compasso quaternário, certo? 1, 2, 3, 4. Que ocorrem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. É como se fosse 6 compassos, certo? Na letra A, na letra B, na letra C. Eu vou tocar notas dentro desses tempos. É uma nota qualquer. Em alguns dos tempos eu não vou tocar, eu vou deixar em pausa. Serão sempre notas de um tempo e pausas de um tempo também que vão coincidir com alguns dos tempos que você vai ouvir e vai perceber, vai anotar aí na sua apostila quais foram os tempos que eu deixei em pausa, certo? Então, vou começar. Nós vamos ter ajuda, a referência do metrônomo. Eu vou fazer uma contagem de 4 tempos para nós iniciarmos, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Essa foi letra A do exercício número 9. Vamos agora, da mesma forma, fazer o item B do exercício número 8. Valendo? Vou contar. 1, 2, 3, 4. Vamos para a letra C do exercício número 9. 1, 2, 3, 4.
E é isso, dentro desses itens, letra A, letra B, letra C, e em alguns dos tempos eu os preenchi por pausa, né? O momento onde eu não toquei, você vai entender como se fosse a pausa, marque aí na sua apostila e responda os seus exercícios. É isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.